Olá, meus irmãos, meu povo de Deus, povo abençoado por Deus. Gostoso falar isso, viu? É o povo de Deus, são os filhos e filhas de Deus. Isso é gostoso de falar. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. O tema de hoje é 3 coisas em extinção nos crentes de hoje. Não é só animais que estão em extinção. As 3 coisas nos crentes de hoje que para mim são fundamentais para a salvação. Coisas que devem acompanhar a salvação. Nós vamos para um hino, depois então esse assunto. Vamos lá. Quero Deus ser um cristão de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração, de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração. Amados, preciosos irmãos, a vida cristã
ela é confirmada pelas obras, ou seja, a salvação, ela é confirmada pelas obras. Inclusive na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 18, ele diz: dirá alguém, eu tenho a fé e tu tens as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. O irmão Bruna pregou uma mensagem com esse tema. Fé é obras expressadas, ou obra, né? É a fé expressada. Então quer dizer que não adianta nós declararmos cristãos se não tivermos obras. Aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Isto em relação à salvação. Aí vem o próximo verso, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então a salvação não é pelas obras, mas quem é salvo produz obras. Entenderam? Em Hebreus capítulo 6, versículo 7, 8, 9, está escrito assim: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz ervas proveitosas para quem a lavra, recebe a bênção de Deus. Mas aquela que produz abrolhos, espinhos, perto está da maldição e será queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Então, o que é que acompanha a salvação? As boas obras. Já que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu quero mostrar 3 coisas em extinção. Nos crentes, eu não estou fazendo um julgamento que esses estão perdidos, porque ainda há tempo de buscarmos o que nós perdemos, como a mulher das dracmas perdidas. Lucas 15, 8. E qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma,
não varre a sua casa, não busca com diligência até a achar. Mas eu quero mostrar porque às vezes as pessoas perdem a noção do que é ser um cristão. Isto é fruto do amor se esfriando. Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E às vezes pensando que esse perseverar é simplesmente ficar na igreja e não sair da igreja. Estar na igreja não é segurança de salvação. Segurança de salvação é estar em Cristo. E se estivermos em Cristo, essas três coisas não serão extintas de nós. Pelo contrário, elas estarão bem vivas na vida do crente. Então, a primeira coisa, a falta de humildade. Porque em Mateus capítulo 5, versículo 3, está escrito: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Olhando por um lado, parece que é até ruim alguém dizer assim: você é pobre de espírito. Mas ser pobre de espírito não é coisa má, é coisa boa, porque deles é o reino de Deus. Então, o que é ser pobre de espírito? É ser humilde. É humildade. Você vai encontrar Mateus 18, do 1 ao 4. Ouça bem a conversa dos apóstolos. E naquela mesma hora, os discípulos disseram para Jesus: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Eles queriam saber quem era o maior. Para talvez dizer para o outro assim: ó, eu sou o maior. Você está abaixo de mim. Se fosse aquele que eu chamei primeiro, aí iam dizer assim: ó, eu tenho 30 anos de mensagem. Eu tenho 40. E assim ia. Então quem começou primeiro, estaria por cima. Mas Jesus Cristo, que tinha uma palavra bem incisiva, parecendo um bisturi, ele disse: olha, chamou o menino, fez uma roda, colocou o menino no meio deles e disseram: em verdade eu vos digo que se não vos converteres, como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior do reino de Deus. Então, eu penso que os discípulos estavam ali conversando entre eles, cada um querendo ser
superior ao outro. Talvez Pedro disse assim, olha, eu tenho mais fé que vocês. Eu sou o chefe. Jesus apagou aquele fogo. Você tem que ser humilde, como essa criança. Você já viu criança dizer que é maior que o outro? Pode ser filho do fazendeiro. Ele brinca com o filho do capataz. De igualdade. Ele não diz assim, essa aqui é a minha fazenda. Você é meu empregado, porque o seu pai é empregado do meu pai, então você é meu empregado. Ele não fala isso. Ele brinca no barro, ele rola ali na terra. Nem parece filho do patrão. É assim que nós devemos ser. Isso está em extinção no mundo religioso. E outra coisa, quem precisava dar o exemplo, não está dando o exemplo. E quem precisava dar o exemplo? É quem prega, é quem ensina. Está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aí está o problema. Claro, não vamos depositar só em líderes, porque nós temos Bíblia, temos mensagem, nós temos ensinamento para se abeberar nele. Agora, outra coisa, Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, uma das primeiras coisas que o Espírito Santo muda na pessoa é o seu temperamento. A pessoa pode ter uma natureza de serra circular, ela é transformada, aquela natureza, na mansidão do Cordeiro. E Jesus, unido essas duas questões, humildade, mansidão, ele nos ensina, Mateus 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então ele manda aprender com ele, manso e humilde. Claro, ele não era manso quando se tratava de mostrar o erro e o pecado do povo, como aconteceu no templo, virando as mesas dos cambistas e dizendo: a casa de meu pai é chamada casa de oração, e vocês a têm transformados em covis de ladrões. O Bruno chega a dizer: Deus quer homens que pregam como relâmpagos e condenam o pecado pela raiz, que pregam um céu mais alto e o inferno mais quente.
isto é, não se comprometendo. Mas quando não se vive, perde força. Como é que o pregador vai pregar se ele não vive? Ele perde força. Ele tem que ser exemplo, porque Jesus, em São João 13, verso 15, ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ele perde a força. Nós temos que ter força moral. E todo pregador tem que ter. Senão ele perde a força. Então, humildade, mansidão estava no Cordeiro de Deus, e se esse Cordeiro, se o Espírito Santo está em nós, seremos humildes e mansos. Isso está em extinção. Agora, o terceiro, Mateus capítulo 5, aí está o problema hoje. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quem não tem isso, quem não é pacificador, mas é agitador, ele não pode ser chamado filho de Deus. Você já imaginou estarmos numa condição de podermos até ser chamados de filhos do diabo? Em Provérbios 6, versículo 17, 18, 19, o sábio Salomão, ele apresenta 6 coisas que aborrecem a Deus. E a 7ª, ele diz que Deus abomina: olhos altivos, língua mentirosa. Vejam bem, olhos altivos é olhos de pessoas que não são humildes, orgulhosas. Língua mentirosa. E mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos. E pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentira. E o que semeia contenda entre irmãos. Às vezes as pessoas, elas, para ter credibilidade com a outra pessoa, elas não falam a verdade para elas. Elas precisavam aprender com o servo de Naamã, aquele general sírio. Então as pessoas, às vezes, elas ouvem coisa na internet e que supostamente fala de alguém, elas pegam aquilo e levam já com uma dose de fermento para infernizar
para distanciar aquela pessoa da outra, para fazer contenda. Gente, isso daí, está. As coisas boas estão em extinção e as coisas más tomando conta. Ao invés de ser mediador, pacificador, tornam-se agitadores, fermentadores. E ainda diz que vai morar no céu. Vai morar no céu se arrependerem, se mudarem de atitude. Porque nós somos irmãos. Nós não temos que estar em pé de guerra. Nós temos que estar em união, porque Deus quer abençoar. Ele não quer abençoar só uma igreja, só uma congregação. Ele quer abençoar o seu povo. Sim, dá uma olhada aqui no Salmo, já que 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos, não está falando aqui em irmãos só daquela congregação. A igreja de Cristo, ela é enorme. Ela está em todos os lugares da terra. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba e escorre até a orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce nos montes de Sião. Ali, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, o céu não é só para uma congregação. O céu é para o corpo de Cristo. E, no entanto, segundo a cabeça de algumas pessoas, é só a congregação dele que vai, ou melhor, só ele que vai. Mas como é que está a vida? Olhos altivos, língua mentirosa, que aumenta, uma dose de fermento, mãos que derramam sangue inocente, por quê? Você pensa que é só dar uma facada no inocente. Tem tanta maneira de derramar sangue inocente, que não seja dando um tiro, dando uma facada. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. Eu tenho uma notícia nova. Aí joga para uma pessoa, aquela pessoa esparrama aquilo. Gente, Deus abomina essas coisas. Deus quer ver o povo unido. Deus quer ver o seu povo pacificando, não brigando, não discutindo, não detestando, mas um povo que se ama, porque esse é o novo mandamento. Acho que é São João 13,
34, 35, Jesus diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E assim conhecerão que sois meus discípulos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude, como diz o pastor. Ajuda nós, Senhor. Ajuda nós, Senhor. E eu digo a mesma coisa, Senhor, nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Como Deus vai operar. Deus quer operar. Deus quer ordenar a bênção. Mas que os irmãos vivam em união. Sim, nós vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Nós temos o irmão Fábio Medeiros. Peço oração pela minha vida, por minha família, pela família Medeiros, pelo irmão Basílio e família, por irmão Flávio Medeiros, por irmão Roberto e pelo os irmãos do Rio de Janeiro. A irmã Luciana Lima, peço oração por meus filhos e esposo, por libertação, por Ariane e família. Cida, peço oração em favor de uma causa que está na mão do juiz. Eu creio nas orações para que essa causa seja resolvida. Nós temos um caderno, nós vamos ler aqui uma página. Irmão Vinícius, irmã Ana Lídia, Leia, Jonatas e Ana Laís, Gustavo e Sara, Carlos e Débora, Tereza, Alda e família, Rubens, Claudelânia, irmã Nísia, Claudinei, Leandro e famílias, Lúcia e família, Sara, Enac, Curupira, Pernambuco, Ana Ruth Lemos dos Santos, Gabriela e Cristina dos Santos, Bruno Fontes, Josué Micaías, Lindinalva Lemes, Dário Elisalma, Irapuã e Sandrelli. Mas nós temos todo o caderno aqui na minha mão, com o seu nome. Você sabe que o seu nome está aqui. Querido Pai, coloco de uma maneira especial, irmão Urias Nascimento, também o irmão Alfredo, coloco a irmã Laide, a irmã Luísa, e coloco todos esses irmãos aqui. E eu me aproximo do Senhor, Pai, conhecendo o sofrimento dos irmãos doentes. E eu falo com experiência, porque eu já estive doente. Eu já estive mal de saúde. E eu confesso que quando eu recebi a notícia, que eu li aquele diagnóstico do médico, os exames, eu fiquei sem chão debaixo de mim. Uma coisa tão horrível que parece que toda a nossa cristandade foi embora. Mas pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor, o chão voltou, porque o Senhor ainda é o mesmo. Aquela névoa de preocupação
aquela névoa de ansiedade, de medo, ela foi dissipada e a fé se ancorou novamente. E eu vi as tuas mãos me livrando, as tuas mãos me curando, as tuas mãos me dando a vitória. Ó Deus, já tenho passado também por momentos de crise financeira, de não querer acordar para segunda-feira. Os melhores dias para mim era o sábado, porque aquela noite eu dormiria bem, porque no domingo não haveria cobrança. Deus, principalmente quando a pessoa é honesta, lutadora, batalhadora, e por um lapso, por um descuido, por uma crise, ela penetrou neste vale. E aquilo fala contra a sua honestidade, contra o seu bom caráter. Senhor, são situações que qualquer um de nós pode estar vivendo, mas o Senhor chama as pessoas rodeadas de fraqueza para compadecer dos ignorantes e errados, porque nós mesmos já somos rodeados de fraqueza. Isso nos dá experiência para quando vem um irmão doente, uma pessoa passando por problemas financeiros ou mesmo problema familiar, para que nós possamos parar na brecha por eles e orar com sentimento. Ó Deus maravilhoso, entra com a providência, Senhor, abençoando as famílias, abençoando individualmente cada pessoa, dando a cura e a libertação para eles, trazendo a saúde restaurada, alegria nos lábios, no brilho dos olhos, aleluia, e também na vida financeira. São pessoas honestas que sofrem por estar devendo aqui, devendo ali, esse monte nos seus caminhos. Pai, Pai de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, atenda a eles, atenda os meus irmãos, dando a cura para eles, dando a bênção para os lares, tirando eles do atoleiro financeiro, em nome de Jesus Cristo, Pai, e derrama o teu amor para sermos mais mansos, para sermos mais humildes, para sermos pacificadores e não agitadores, não levadores de má notícia, de fuxico, de fofoca, mas que possamos estar unidos em um só propósito, Senhor, de ver o povo curado, abençoado, o povo feliz. Glória a Deus, não importa se é desta congregação, se é da outra congregação, mas que todos estejam felizes, abençoados, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, amém, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós tivemos 56 computadores, uma média de 70 irmãos acompanhando. O irmão Alfredo Tupã, Manoêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Daiane Vitorino em Araçatuba, a irmã Leia em Marília, irmão Fábio Medeiros, Honório Gugel, Rio de Janeiro, irmão Irapuã,
Dário Elisalma, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, irmão Adão e a irmã Maria Inúbia Paulista, irmã Leandra Góes, Pirapozinho, irmão João Lamaga, Cantagalo, Paraná, irmã Pedra Silva, Itaí, Lúcia e família São José dos Campos, Rosane Charopé em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, o irmão Nelson, irmã Cláudia no Óleo, irmã Edna Vaz em Araçatuba, irmã Jéssica Salles, irmã Lucinéia Rocha em Oswaldo Cruz, irmã Jéssica Limeira, pastor Efraim Várzea Grande, Mato Grosso, irmão Sérgio, irmão Valdirene Tupã, irmã Ieda em Araçatuba, irmã Keila em Anápolis, a irmã Cida Bastos, a irmã Luciana Lima Piacatu, a irmã Luzinete Ferreira, Juliano Cardoso Paulópolis, Eni Guimarães Vitória de Santo Antão, Pernambuco, irmão João, irmã Silene Queiroz, irmã Solange em Araçatuba, irmão Enes Ribeiro e Eliahari, Palmas, Tocantins, irmã Maria Luzinete Três Lagoas, irmão Vanderlei Presidente Venceslau, irmã Sara Cristina, Maria Verres em Três Lagoas, pastor Rui Ricardo Mota Sorriso, Mato Grosso, irmão Felipe Serafino Arco-Íris, irmã Janete Jarenco em Placas, no Pará, irmão Toninho Gabaldi Manduria, irmã Maura Chaves Medina, Minas Gerais, a irmã Franciele Lins, a irmã Elaine, a irmã Bianca Queiroz, irmão Caleb Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, a irmã Bárbara e Marília, a irmã Socorro Bastos, irmão Isaac Martins Limeira, irmã Ana Elisa no Óleo, irmã Urias Nascimento, Presidente Prudente, a irmã Irene Família Tupã, o irmão André Lopes Santana e a família Santa Cruz, Rio de Janeiro, Maria do Carmo Rodrigues, Honório Gurgel, Rio de Janeiro, o irmão Odair e a irmã Rosalina Lusiânia, o irmão Celso Barbosa, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, o irmão Basílio e a irmã Tânia, o irmão Antônio Carlos, Honório Gurgel, Rio de Janeiro, o irmão José Batista Mandelminda, senador Camará, Rio de Janeiro, o irmão Cosmo de Paula Queimado, Rio de Janeiro, pastor Antônio Simões Aramari, Bahia, pastor Ronaldo Garcia da Rosa, Petrópolis, Rio de Janeiro, irmão Gilberto José Lorena, Honório Gurgel, Rio de Janeiro, e irmão Dionísio Andrade. Meus irmãos, até segunda-feira, se Deus permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Shalom, shalom. Quero Deus ser cristão de coração, de coração. Quero Deus ser cristão de Quero Deus ser cristão de coração. Quero Deus ser mais humilde de coração, de coração. Quero Deus ser mais humilde de coração, de coração, de coração. Quero Deus ser mais humilde
Because